Olá, eu sou Sandriana. Bem-vindo ao módulo 4, seção 5. Nesta lição, vamos falar sobre como evitar mal-entendidos legais nos Estados Unidos. Esta lição importa porque muitos problemas legais não começam com intenção criminosa. Começam com confusão. Uma pessoa presume que dois termos significam a mesma coisa. Uma pessoa segue um conselho ruim. Uma pessoa trata um hábito informal como se fosse uma regra legal. E então o sistema responde da maneira fria e burocrática que os sistemas tanto apreciam. O livro apresenta esse ponto com clareza. Muitas confusões começam quando as pessoas misturam categorias que são relacionadas, mas não idênticas. E quando essa confusão entra nas suas decisões, as consequências podem se tornar bem reais. Um dos exemplos mais importantes é este. Um visto não é a mesma coisa que o seu status dentro dos Estados Unidos. O livro explica que um visto é um documento de viagem emitido por um consulado. Ele permite que você solicite entrada. Seu status é o que você é dentro dos Estados Unidos, e ele é governado pelos termos da sua admissão e refletido no seu registro I-94. Se você tratar esses termos como intercambiáveis, o livro diz que pode entender errado seus direitos e prazos e então ser punido pelo sistema por esse erro. Esse é um exemplo perfeito de mal-entendido legal. As palavras parecem próximas o bastante. As consequências não são nem um pouco próximas. Primeiro, evite adivinhar o que a sua categoria permite. O livro descreve as categorias de visto como a gramática da lei de imigração americana. Elas definem o que você pode fazer, por quanto tempo e sob quais condições. Isso significa que um visitante não deve presumir que comportamento de visitante inclui trabalho. Um estudante não deve presumir que status de estudante funciona como uma autorização geral para tudo. Uma pessoa com categoria temporária não deve presumir que ela automaticamente funciona como residência de longo prazo. Esta é uma das maneiras mais simples de se manter seguro. Conheça a sua categoria. Saiba o que ela permite. Saiba o que ela não permite. Segundo, evite transformar suposições sociais em suposições legais. Às vezes, recém-chegados confundem costume, conveniência ou prática comum com o que é legalmente permitido. Isso é perigoso. As sessões anteriores deste módulo já mostraram que leis, regras institucionais e costumes não são a mesma coisa. Esta sessão leva essa lição à sua conclusão. Um hábito social não é autorização legal. Um atalho comum não é um direito protegido. E uma história que parece normal em uma cultura ainda pode fracassar dentro de outro sistema legal. Em outras palavras, não confunda as pessoas fazem isso com o sistema permite isso. A civilização se beneficiaria enormemente se mais adultos aprendessem essa frase. Terceiro, evite maus orientadores e falsa especialização. O livro alerta que pequenos erros se tornam mais caros quando uma pessoa confia em um orientador ruim ou segue o protocolo errado. Ele observa especificamente que, quando a fiscalização se torna mais rigorosa, os custos de perder um prazo, seguir um procedimento errado ou confiar em um consultor ruim aumentam. Isso importa porque mal-entendidos legais muitas vezes são sociais antes de se tornarem legais. Alguém prestativo dá um conselho meio certo. Alguém diz: "Não se preocupe, todo mundo faz assim." Alguém finge que experiência é a mesma coisa que qualificação. Os alunos precisam de uma regra simples aqui. Quando a questão é legal, administrativa ou imigratória, não confie em boato, bravata ou confiança aleatória. Use informação oficial e procedimentos reais. Quarto, evite improvisar em torno de prazos e procedimentos. O livro repete que o sistema americano não recompensa a improvisação de última hora. Ele descreve a espera não como uma experiência vaga, mas como uma sequência de protocolos, recibos, janelas de elegibilidade e datas finais. Se uma pessoa precisa prorrogar ou mudar de status, isso deve acontecer por procedimentos definidos e antes de ficar fora de status. Esta é outra grande fonte de mal-entendido legal. As pessoas acham que atraso é neutro. Não é. O atraso muitas vezes muda quais opções ainda permanecem disponíveis. Uma pessoa pode pensar: "Eu resolvo isso depois." Mas esse depois pode chegar após o prazo,
após a janela de elegibilidade ou depois que o rastro documental necessário para resolver o problema com clareza já se enfraqueceu. Quinto, evite tratar as agências como se fossem um único sistema. O livro também alerta os alunos a entender qual agência decide o quê. Isso é uma proteção prática contra a confusão. Muitos recém-chegados falam sobre o governo como se fosse uma mesa gigante com um único cérebro. Não é. Agências diferentes lidam com assuntos diferentes. E entender isso errado pode levar a etapas perdidas, protocolos errados ou expectativas falsas. Então, parte de evitar mal-entendido legal é saber quem realmente governa a questão diante de você. Não quem o seu primo acha que provavelmente cuida disso. Não quem um estranho nas redes sociais chutou no ano passado. Quem realmente cuida disso? Agora vamos tornar isso prático. Para evitar mal-entendidos legais, um aluno deve perguntar: qual é a categoria legal exata envolvida? O que essa categoria permite? Qual documento prova isso? Qual prazo se aplica? Qual agência ou instituição lida com essa questão? Estou confiando em informação oficial ou apenas em boatos? Essas perguntas não são sinais de paranoia. São sinais de maturidade. O conselho mais amplo do livro é muito útil aqui. Seja legível. Mantenha seu status e seus documentos coerentes. Entenda qual agência decide o quê e trate a conformidade como um projeto de longo prazo e não como um evento único. Esse é um dos melhores resumos possíveis para evitar mal-entendidos legais nos Estados Unidos. Problema legal nem sempre é dramático no começo. Às vezes começa em silêncio. Uma suposição errada. Uma data perdida. Uma categoria mal compreendida. Um mau orientador em quem se confiou com facilidade demais. É por isso que clareza importa tanto. Ela impede que pequenos erros cresçam e se transformem em erros caros. Para evitar mal-entendidos legais nos Estados Unidos, não adivinhe. Não improvise em torno de prazos. Não confunda hábitos sociais com permissão legal. Não confie em toda voz confiante que parece experiente. Leia com cuidado. Conheça a sua categoria. Conheça os seus prazos. Saiba qual instituição tem autoridade. E use canais oficiais antes que um pequeno mal-entendido se transforme em um problema maior. É assim que a confusão se transforma em disciplina. E é assim que a disciplina se transforma em proteção. Este curso usa como livro-texto Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. Para se aprofundar neste tema, leia o livro junto com o curso. A ementa o identifica como texto base, e esta seção segue seu foco prático em categorias, documentos, prazos e adaptação legal realista. Isto conclui o módulo 4.